meus queridos e maravilhosos alunos, boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula sobre gestão da qualidade e agora nós vamos falar de metodologia dos 5S, a filosofia dos 5S, a aplicabilidade desse programa e qual a importância dele para dentro da gestão da qualidade. Vamos focar, meu querido e maravilhoso diretor? Vamos ver aí qual é o roteiro da nossa aula de hoje. De uma maneira bem simplória, quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos falar da aplicabilidade do programa 5S e sua importância na melhoria contínua dos processos. Também nós vamos falar, certo, desse método para a melhoria contínua desses processos, destacando os conceitos da gestão da qualidade, as 7 ferramentas da qualidade e o controle e melhoria de qualidade total. Também nós vamos ter, meus amados alunos, nós vamos ter uma atividade que será para casa. Agora, vamos ver a definição dessa filosofia, professor Gilvan Duarte. Qual a importância dessa filosofia e por que essa filosofia é de suma importância para dentro dos 5S, professor? Qual é a importância deste assunto para dentro deste, quando se fala de 5S, ok? Então, vamos lá. O que é 5S? Alguém pode me dizer o que é esses 5S? Qual a importância desses 5S dentro das empresas? Então, é uma filosofia de qualidade que busca aperfeiçoar os aspectos como organização, limpeza e padronização. A junção do número 5 com a letra S vem de 5 palavras japonesas, que é seiri, senton, seisu, sekitsu, sikitsuki, que é senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e higiene e senso de autodisciplina. Então, a seiri, seiton, seisou, sekitsu e sikitsuki são essas palavras que nós precisamos aprender e ter familiaridade. Então, meus queridos alunos, vamos pegar o resumo que eu trouxe para vocês de maneira bem simplória para a gente jamais esquecer deste assunto, meu amado aluno. De maneira bem simplória, certo? De uma maneira bem simplória. Então, meu querido, senso de utilização, descarte ou classificação, quer dizer, o senso de utilização. O senso de arrumação, ou de ordenação, ou de arrumação, ou de organização. O senso de limpeza é o senso de conservação. O sekitsu é de saúde. Senso de saúde, de higiene, padronização. E, por último, a disciplina. Ela é muito importante. É muito importante essas questões que nós estamos aqui trabalhando. Então, meus queridos alunos, o que seriam essas questões? Qual a importância dessas questões para dentro das organizações? Troquei, meu querido? De que forma a gente vai utilizar? De que forma? Hein, meus queridos? De que forma nós vamos utilizar essas questões? Tranquilo? De que forma nós vamos utilizar essa filosofia dentro das organizações para que a gente possa compreender e entender melhor. Certo, meus queridos?
Conseguiram compreender e entender? Tranquilo? Ou não? Conseguiram compreender? Então, esse é o senso. Então, vamos lá para cada um. Professor, o senso de organização, ele separa, a gente vai separar o necessário do desnecessário. A gente vai eliminar o espaço de trabalho que seja inútil. Já o senso de ordenação é colocar cada coisa em seu devido lugar. Ou seja, organizar o espaço de trabalho de forma eficaz. Professor, o senso de limpeza é limpar e cuidar do ambiente do trabalho. Ou seja, o objetivo principal é melhorar o nível de limpeza. Higiene e saúde, professor. O que significa higiene e saúde? Para que a gente possa entender o que significa. É criar normas para cuidar do bem-estar. Criar normas para saúde, arrumação e limpeza. Tu imagina uma pessoa que vai ao trabalho, do jeito que acordou, como diz minha avó, com a remela no olho. Com a remela no olho. Ou seja, sem escovar os dentes, sem passar um desodorante, sem tomar banho. Tu imagina aí um ser humano passar uns 5 dias sem tomar banho? É o cheiroso. Então acontece, certo? Antigamente, na década de 30, principalmente em alguns países frios, os seres humanos usavam muito perfume fortes. Os seres humanos, justamente, na época, para esconder o odor naquela época. Porque naquela época não existia tanta questão de água e também a questão do frio. Era muito complicado você tomar banho naquela época, certo? Porque não existia água, era coisa rara. Higiene e saúde, criar normas para cuidar do bem-estar, certo? Isso é interessante. E o autodisciplina, ela vai autodisciplinar tanto esse, como esse, como esse, como esse. Que é todos unidos com comprometimento. Incentivar a melhoria contínua. O principal objetivo, professor, é buscar a excelência, professor. O principal objetivo é buscar a excelência. Professor, como eu posso implementar? Lembrando, gente, que a excelência é buscar a eficiência, e a eficácia. Eficiência e eficácia. Quando eu junto as duas palavras eficiência e eficácia, significa dizer que nós temos eficiência e eficácia, meus queridos alunos. Eficiência e eficácia. Conseguiram compreender a importância dessa eficiência e dessa eficácia? Então, o principal objetivo do 5S. Se vocês observarem agora a mesa dessa secretária, que nós estamos observando aí na foto, isso aí é a utilização dos 5S de forma organizada. As pessoas dizem, nossa, mas ela é metódica, nossa, mas ela é perfeccionista. Não, gente, não é essa questão de perfeccionismo. A importância da utilização da excelência, da eficácia, é de suma importância para dentro das organizações, seja ela pública ou privada. Gente, se chegar uma pessoa aí pedindo, solicitando um determinado papel, as pessoas, essa moça aí, ela vai conseguir de uma tal maneira organizar de maneira melhor, certo? Ela consegue organizar tudo de maneira perfeita.
porque ela trabalha de acordo com as organizações. Ela trabalha de forma organizada, certo? Então, gente, a eficiência e eficácia, ela significa isso, tá? De forma plena, de forma de buscar a eficiência e a eficácia dentro das organizações. Conseguiram compreender, meus queridos alunos? Ou não? Conseguiram entender? Então, meus queridos alunos, isso é de suma, hiper, mega importância. Tranquilo? Deu para entender? Ou não, meus queridos? Então, meus queridos, isso nós estamos mostrando aqui para vocês essa questão. Então, professor, como implementar o programa 5S dentro da empresa? Essa é a pergunta. O primeiro passo é você tomar a decisão. Algumas questões devem ser levadas em conta quanto à avaliação de implementação do modelo 5S. Será o nosso ambiente de trabalho que não poderia ser... Vocês vão fazer perguntas. Será que o nosso ambiente de trabalho não poderia ser mais agradável? Essa é a primeira pergunta. Será que porque estamos guardando coisas que poderiam disponibilizar para outros setores ou retirar do nosso local de trabalho? O nosso local de trabalho está sempre limpo? Estamos realmente aproveitando nosso tempo, nosso espaço? São essas perguntas que são norteadoras. Elas vão direcionar vocês para essas tomadas de decisões. Vão direcionar. Então, meus queridos alunos, de que forma estão conseguindo compreender a importância desses pontos que nós estamos aqui colocando para vocês? Certo, meus queridos alunos? Há alguma dúvida? Então, isso é importante para dentro das organizações. Isso é importante. Vocês fazerem essa pergunta para conseguir compreender e entender, certo? Esses pontos que são cruciais para dentro das organizações. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Alguns pontos que nós temos que colocar para vocês conseguirem entender. Outro ponto, professor Gilvan, que nós temos que trabalhar é o nosso local de trabalho, certo? O que podemos fazer para economizar material e evitar desperdício? Outra pergunta norteadora, antes de implementar a filosofia 5S. Guardamos o nosso material de trabalho no local mais adequado? Não seria possível simplificar os nossos serviços? Como reduzir os custos? É possível? Será que melhorando o ambiente de trabalho, nós também melhoramos? São pontos cruciais. A equipe 5S é a força, certo? Outro ponto. Depois que você faz essas perguntas norteadoras, nós vamos para a equipe, formar uma equipe, coordenar uma equipe. A equipe ela tem que trabalhar sincronizada, com compromisso, comprometimento. Com o 5S individual, cada um se dedica ao próprio crescimento e à melhoria do que é de sua responsabilidade pessoal. O grupo gera um clima de estímulo entre os membros. O membro precisa ser atuante para acompanhar o grupo. A equipe 5S é uma evolução do grupo 5S.
Ou seja, as pessoas se organizam para superar desafios maiores. São situações em que as competências de alguns se somam à competência de outros. E fazem coisas que ninguém conseguiria fazer sozinho. Então, gente, bons praticantes de 5S individual formam bons grupos de 5S. Gente, tem que ser todo mundo. Todo mundo. Tem que ser todo mundo. Porque se um falhar, todos falham. Certo? Deu para entender, meus queridos? Então, meus queridos alunos, prestem bastante atenção. Então, meus queridos, são pontos cruciais. São pontos cruciais. Certo? Então, meus queridos alunos, não esqueça disso, desses pontos cruciais. Certo? Então, meus queridos alunos, tranquilo dessas questões dos pontos cruciais. Então, tem que formar o grupo. Agora, se o grupo não tiver comprometimento, não adianta, gente. Pode fazer de tudo, pode todo dia, todo santo dia, bater na tecla. Não adianta bater na tecla. Não adianta. Se vocês não utilizarem essas questões de maneira correta, a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. Deu para entender, meus amados? Não conseguimos atingir nossos objetivos. Quais os objetivos organizacionais? Trabalhar de maneira correta. Certo? Então, esses são os objetivos organizacionais. Trabalhar com 5S de maneira correta. 5S, eu trabalho ele desta maneira. Certo? Trabalho desta maneira. Com os 5S de forma 100%. Certo? Então, tranquilo, meus queridos? Há alguma dúvida? Conseguiram entender o que eu estou procurando propor aqui para vocês? Essa implementação de 5S é a suma, hiper, mega importância. Certo? Dentro desse contexto. Certo, meus queridos alunos? Dentro desse contexto. Então, se você compor a equipe, iniciar o processo e fizer com que esse processo seja uma formação continuada, a gente consegue atingir os objetivos organizacionais. Certo, meus queridos? Conseguiram compreender, entender este assunto de forma tranquila? Então, 5S é isso. Precisa compor a equipe. Terceiro passo, o trabalho. Como iniciar o programa? Com a intenção de enraizar o modelo 5S no comportamento do cotidiano das pessoas, se faz necessário a gente implementar o plano de ação, que irá promover a filosofia 5S durante o período, estabelecendo metas, planejamento das avaliações, como elaboração de fórmulas, respectivos critérios de pontuação, divulgação dos resultados, campanhas e concursos, certificação, visitas e participantes às outras unidades e eventos. Ah, professor, então a gente pode utilizar os 5S desta maneira. 5S desta maneira. Exatamente. Entendeu, meus queridos alunos?
a gente pode utilizar os 5 S's de uma maneira tranquila nesses processos, tá? Meus queridos alunos. Conseguiram compreender? Então, divulgação dos resultados. Premiação, gente. A premiação, gente, é outro ponto importante que eu queria frisar aqui para vocês, porque você tem que saber incentivar seus funcionários. Incentive seus funcionários de uma maneira que os seus funcionários, entendeu? Eles tenham um compromisso de dizer que realmente vão tentar atingir aquele resultado, porque eu já tentei, eu já observei algumas empresas, mesmo tendo 5 S's, eles não querem utilizar, certo? Mesmo tendo 5 S's, eles não querem ter compromisso, certo? Compromisso mesmo. A gente tem que buscar ter compromisso, meus queridos alunos. Tem que buscar ter compromisso, certo? Dentro desta filosofia do 5S. Não adianta, meu amado. Não adianta você tentar, de uma maneira ou de outra, não se aprofundar neste assunto. Tem que se aprofundar nesse assunto, certo? Tem que buscar se aprofundar nesse assunto, ok? Porque eu sempre digo e repito, nós temos que buscar se aprofundar nestes assuntos. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, de suma, hiper, mega importância, vocês fazer a divulgação, a certificação, certo, desses departamentos, de que forma a gente vai procurar, entendeu? Essas questões desses departamentos. Tranquilo, meus queridos alunos? Isso é importante, certo? Para a gente não se perder nessas questões de que forma a gente vai poder atingir esses objetivos organizacionais. Que objetivos organizacionais são esses? Vamos ficar só no lucro ou não, professor? Tudo, meus queridos. Tudo. Lembrando que isso aí é de todos. É de todos. Não é só do setor. Não é só de um setor, certo? Mas é de todos os setores. De todos os setores. Todos os setores possíveis. Certo, gente? A gente tem que buscar, certo? Essas questões. Todos os setores possíveis. Certo? Todos os setores possíveis. Para dentro dessas organizações. Porque se a gente pensar que é só de um setor, meu querido aluno, a gente acaba tendo um prejuízo, certo? Então a gente tem que buscar minimizar esses prejuízos dentro das organizações. Como é que eu posso minimizar essa questão desses prejuízos, professor Gilvan? É justamente isso, certo, meu querido? É justamente isso, a gente buscar, certo, dentro desses contextos, minimizar as questões de prejuízo. Ok? Tranquilo? Então, estou mostrando aí para vocês pontos cruciais, para que a gente não possa se perder na hora de estar fazendo a definição de forma correta. Ok? Então, professor, relações de benefícios que eu posso ter utilizando o programa 5S, certo? Você vai ter uma redução de custos, você vai ter uma melhoria de qualidade, você vai ter um respeito máximo, maior segurança, maior produtividade. Porque SEIRI é separar claramente o necessário do desnecessário, eliminar o desnecessário. SEITOM é aquilo que é necessário, deve deixar de forma arrumada e ordenada, qualquer um deve encontrar.
limpar sempre e manter bem limpo, certo? A higienização, tanto pessoal como do local, ela é de suma importância. Já o Seiketsu é manter o estado da arrumação e limpeza e em ordem. Então, procura buscar o aumento da produtividade, o outro a redução de custo, o outro a melhoria de qualidade, o outro respeito máximo e o outro maior segurança. Então, vamos destrinchar de uma maneira bem dinâmica e didática o que é o primeiro senso, que é o senso de descarte, classificação, seleção ou utilização. Pode ser feito desta maneira. Professor, o que iria ser o SEIRI? Senso de utilização, classificação, seleção e descarte. Conceito: organizar o que é usado, descartando ou dando outra finalidade ao que não é usado. Desta forma, classificar todos os itens presentes em um ambiente de trabalho e filtrar de forma sistemática, um dependendo do outro, certo? De forma sistemática. Então, acaba classificando os itens que são necessários do que são desnecessários. Classificar os itens necessários, você vai classificar assim: uso constante, uso ocasional, raramente utilizado. Nós temos aí, classificar os itens necessários, é o uso constante, catalogar para o local de trabalho. Uso ocasional, catalogar para o próximo do local de trabalho. Classificar os itens necessários, raramente utilizados, que é catalogar separadamente em local determinado. Então, meus queridos alunos, nós temos esses pontos. Então, primeiro, eu vou classificar os itens do que é necessário, do que é desnecessário, que é o uso constante. Nós vamos catalogar o local de trabalho. O uso constante, catalogar para o local de trabalho. Necessário, o uso ocasional, catalogar para o próximo local de trabalho. Raramente utilizado, aí você vai colocar onde? Separar em local determinado. Já os desnecessários, potencialmente útil, catalogar de acordo com uso potencial. Seu potencial do uso, descartar. Certo, meus queridos? Essa é a questão do descarte. Então, o primeiro passo, é isso que vocês vão fazer. Se você estiver observando esse mapa mental que eu construí aí para vocês, ficará muito mais fácil o entendimento de vocês. Ficará muito mais fácil o entendimento de vocês para dentro destas questões. Conseguiram compreender, meus queridos alunos? O que eu estou colocando aqui para vocês de forma bem simplória, certo? De forma bem simplória, o que nós temos de suma, hiper, mega importância para dentro das organizações. Tranquilo, meus amados? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando para vocês? Conseguiram compreender? Suma importância, certo? Suma, hiper, mega importância. Esses pontos, certo, meus queridos? Esses pontos, eles são importantes. Quando você coloca essa filosofia, pratica essa filosofia, com toda a certeza, vocês não terão nenhuma dificuldade. Ok? Não terão nenhuma dificuldade. De uma forma ou outra. Certo, meus queridos? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida do que eu estou colocando para vocês conseguirem entender e compreender este assunto de uma maneira simples
direta, certo? Simples e direta, certo, meus queridos? De uma maneira simples e direta, para vocês não esquecerem. Vamos para outro ponto, professor. Separar para descartar. Então, na prática, separar consiste em identificar materiais e objetos do que são necessários do que não são necessários, dos que são desnecessários. Não do posto de trabalho. Tudo que é desnecessário é retirado do local de trabalho. Os materiais e objetos que são necessários serão classificados de acordo com a frequência, como eu mostrei para vocês. Então, gente, separar uso frequente, eu vou manter no local. Uso esporádico, eu vou manter no local do trabalho. Objetos que precisam ser fixados ou instalados, eu vou proceder à fixação e à instalação, certo? Eu vou oferecer. E o que é desnecessário, professor? Útil para outras áreas. Enviar para os outros locais de interesse. Útil para outros setores. Transferir. Útil para providenciar, baixar ou descartar. É aquela história, tirar a separação, né? É o momento de tirar, separar o joio do trigo, certo? Do que é útil, do que não é útil. Esse é o primeiro ponto. Tá, meus queridos alunos? Este é o primeiro ponto, certo? Para que a gente possa conseguir compreender. Certo? Então, isso que eu quero de vocês. Quero que vocês tenham, certo? Esse ponto crucial. Esse ponto é crucial para dentro desses pontos, certo? Crucial. Ok, meus queridos? Há alguma dúvida? Ou não? Do que eu estou colocando para vocês? Então é isso, gente. São pontos que nós não podemos deixar. São pontos que a gente não pode deixar, certo? Dentro dessas questões nas organizações. Ok, meus queridos? Tranquilo? Então vamos lá, professor. Enviar para locais de interesse. Professor, benefício do separar. Eliminar os materiais e objetos excessivos. Aumentar a disponibilidade do espaço. Reduzir o desperdício. O uso mais racional do espaço. Gente, quando vocês forem separar, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar fotos do antes ou depois. Tirar fotos, certo? Olha, coloquei aqui esse censo de utilização, classificação e descarte. Vejam só, um laboratório, certo? Antes e o laboratório depois. Professor, quais os benefícios da gente utilizar desse censo do CEIRI? Censo de classificação, de seleção e descarte. É você organizar. Se você observar esse corredor aí da esquerda para a direita, olha como era antes esse corredor. Aí nós tivemos que fazer um mutirão para organizar. Um mutirão para organizar esse corredor. Eita, professor, quer dizer que tiveram que fazer um exato. E não foi fácil. Pode levar semanas, dias. Certo? Pode levar semana, dias. Pode levar. Aí você diz assim, caraca, professor, quer dizer que pode levar esses dias? Pode. Entendeu? Vocês nem imaginam. Pode levar. Então, meus queridos, é de suma importância. É de suma importância essas questões. Então, se vocês observar a força que nós temos. Entendeu? Então, meus queridos alunos,
É importante essas questões, certo? É importante demais a gente conseguir entender e compreender estes pontos. Tranquilo? Dúvidas? Cuidado. A gente tem que ter esses pontos relevantes dentro da organização. A gente não pode, meus queridos, a gente não pode jamais descartar esses pontos, certo? A gente não pode descartar esses pontos. Tranquilo? Vocês têm que ver a importância desses pontos para dentro da organização. A importância desses pontos para dentro da organização. Certo, meus queridos? Porque sem esses pontos, nós não conseguiríamos atingir o objetivo organizacional de uma empresa pública ou privada. Então, veja aí. Quais são esses benefícios, professor Gilvan? Existem benefícios, sim. Facilita a promoção da ordem do ambiente de trabalho, redução do desperdício de ferramentas e materiais, o aumento do espaço físico. Os arquitetos, quando eles vão fazer um projeto de uma casa, a primeira coisa que eles fazem é a otimização do espaço. Eles buscam a otimização dos espaços. Sério, professor? Sim. Primeira coisa que eles buscam é a otimização desses espaços. E é importante a otimização desses espaços. Então, a busca disso é justamente utilizar o senso da utilização, seleção e descarte, meus queridos alunos. Conseguiram compreender? Isso que é importante. Para que a gente consiga compreender e entender esses pontos, certo? Dentro de uma organização. Dúvidas do que eu estou colocando aqui para vocês? Então, vejam só. Entendeu? Então, não podemos descartar esses pontos. Não descartem esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Ok, meus queridos alunos? Então, são pontos cruciais. São pontos cruciais. Então, observem aí qual a importância. Então, resumindo aqui para vocês, vocês têm que saber utilizar o SEIRI, é o primeiro senso. Sem o primeiro senso, não tem como eu prosseguir. Se vocês não fizerem a primeira etapa do senso, eu não tenho como ter uma autodisciplina, eu não tenho como ter uma higienização. Não adianta, gente. Tem que utilizar o primeiro senso, que é esse SEIRI. Tem que ser utilizado esse primeiro senso de forma eficiente e eficaz. Certo, gente? Se eu posso utilizar esses 5 S's na minha casa, com meus filhos, com meu marido? Posso? Deve. Certo? Deve sim utilizar, gente. Esses 5 S's não é só para uma fábrica, não é só para uma empresa. Você deve sim utilizar para qualquer organização. Seja ela pública, seja ela privada, vocês poderão utilizá-la, certo? Seja ela pública ou privada. Professor, pois eu não sabia, pois eu imaginei
que nós estávamos utilizando apenas para as fábricas. Não, gente. Para todos, tá? Todos. De uma maneira bem simples que eu estou buscando aqui para vocês, certo? Da maneira bem simples, para que vocês possam entender e compreender. Então, meus queridos, são pontos cruciais. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro censo. Nós vamos ver os outros censos, tá, meus queridos alunos? Os outros censos, que vocês vão já trabalhar aqui, esses outros censos. Professor, e esses outros censos, ele vai depender desse primeiro? Sim, um depende do outro. Ou seja, o primeiro censo da utilização do descarte, vocês vão ter que utilizar. Então, não saia daí, que a gente volta já com muito mais.